Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, que a paz do Senhor Jesus seja com você nesta tarde, nesta manhã, né? Hoje, dia 11 de abril de 2020, nós estamos gravando este vídeo para chamar a sua atenção ou convidar você a notar que nós estamos vivendo um tempo de despertarmos do sono, né? Eu quero meditar com você rapidamente nesses minutos no livro do apóstolo Paulo aos Romanos, ou na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 13, versículo 11, né? Eu estou aqui gravando diretamente da minha casa e quero que você participe dessas meditações, não é? Marque seus amigos, curta os nossos vídeos aqui no YouTube, no Facebook, não é? Você que está assistindo pelo YouTube, ative lá o sininho para você receber os nossos vídeos em primeira mão e também faça a sua inscrição no nosso canal. Isso é muito importante para nós, não é? Porque quanto mais inscritos, é sinal que a palavra de Deus está chegando em lugares mais longe, ou seja, na tua vida, na tua casa, nessa grande bênção que é a família dos filhos de Deus, né? Muito obrigado a você que é católico, que assiste o nosso canal, os nossos vídeos. Muito obrigado a você que está sempre conosco nesta grande corrente de fé, de amor e de esperança. Romanos capítulo 13, versículo 11 diz assim: Isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Meu amado irmão, os meus vídeos aqui, apenas esclarecendo para aqueles que já começaram algum tipo de crítica, os meus vídeos aqui não têm cunho de ser um estudo teológico, nem tão menos um estudo hermenêutico ou exegético da palavra de Deus. Os nossos vídeos aqui têm o cunho de aproximar aqueles que estão nos assistindo desta boa e maravilhosa palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Então, só esclarecendo para você, é tempo de despertarmos do sono. Meus queridos, nós estamos todos vivendo uma grande fase. Uma fase que, de um lado, se nós olharmos, é uma fase de calamidade, pois nós temos aí o princípio das dores ou o princípio dos sinais que antecedem a volta de Jesus Cristo, e por isso nós estamos vivendo algo maravilhoso e uma grande oportunidade. Não diz aqueles coachings que estão aí na mídia que é na crise que se tem uma oportunidade? Então nós estamos aí com uma grande oportunidade de sermos avivados pela palavra de Deus, pela sua presença amorosa no meio do seu povo. Perceba que nós estamos aqui já nos vídeos anteriores falando para você aproveitar o tempo de unir-se em família, de orar em família, de fechar as brechas da tua casa, justamente para que quando os cultos forem autorizados ou a suspensão dos cultos forem baixadas, que nós voltarmos para o culto no templo, nós estejamos felizes, alegres, cantando hinos de vitória para o nosso Deus. Mas é tempo de nós despertarmos do sono. A igreja não é o templo o qual nós frequentamos. A igreja é justamente nós, cada um de nós. E há uma igreja que nós nos esquecemos dela. Nós adornamos o templo, casa do Senhor, nós nos alegramos de estar lá, mas nós pouco lembramos deste templo. E este templo precisa estar avivado. Há muitos que estão em fase de sono, de sonolência, e é isso que eu quero falar com você nesta manhã gloriosa. Hoje sábado, né? Para muitos é sábado de aleluia, para nós todos os dias é dia de aleluia. Glória a Deus e honra àquele Senhor e nosso Salvador. Meu querido irmão, é tempo de despertarmos do sono. Se você prestar atenção, não é possível nós vivermos um avivamento nos nossos dias, né, sem nós termos a oração. A oração é o que nos une a Deus, a oração é o que nos aproxima do Senhor. A oração é que nos faz caminhar nas veredas do Senhor, mesmo em tempos de calamidade. Pare e perceba, o mundo está preocupado com alimentos e a crise não é de alimentos. O mundo está preocupado com estocar água, a crise não é abastecimento de água. A crise que está por aí agora é mais política do que propriamente dita sanitária.
Mas a oração nos aproxima. A oração é o diálogo, a oração é a fonte, a oração é o manancial. Se você não utiliza deste manancial, se você não busca água diretamente na fonte, dificilmente tua vida será desperta do sono. O segundo ponto que é importante nós lembrarmos para que haja avivamento em nossas vidas é o estudo da palavra de Deus. Medite nesta palavra de dia e de noite, porque a palavra de Deus é manual de fé e de prática para a vida dos homens. Pare e perceba, meus queridos, nós encontramos refúgio na palavra de Deus. Tudo que você buscar, você encontrará na palavra de Deus. Terceiro ponto, não existe avivamento ou despertamento do sono se não houver obediência a esta palavra que acabei de mencionar e a orientação da igreja. Para que serve a igreja? Senão para nos orientar em duas finalidades principais. A primeira finalidade é a igreja ser hospital, para acolher-nos quando estamos doentes. Doentes que eu digo, do intelecto e do coração. Mas ali eu preciso deixar que o remédio aplicado faça efeito na minha vida. E o segundo ponto, a igreja é a escola, para que me ensine e me oriente o caminho que devo andar. Então, a palavra de Deus e a orientação da igreja. Não existe despertamento do sono se não tiver esses dois canais. O quarto ponto, que é um grande dificultador, é que em Jesus Cristo, ide a todo mundo, naquele mandamento aos seus discípulos, pregai o evangelho a toda criatura, não há despertamento se não houver a ênfase na obra salvadora ou na obra de salvação. Esta obra está em nós, por isso aceitamos a fé. Por isso caminhamos por fé, mas esta obra precisa passar por nós e chegar até aqueles que estão distantes. Um outro ponto importante que nos impede o avivamento é não perceber a presença atuante do Espírito Santo de Deus. Continuando aqui, meu querido irmão, é hora de despertarmos do sono. É hora de despertarmos do sono. Conclamar a igreja a sair do estado de inércia. E aqui eu digo, muitos, nesse período de quarentena, que deveria estar buscando ao Senhor em sua casa, estão em estado de inércia. Estão olhando noticiários, estão vendo briga dos governadores com o presidente, estão vendo uma série de outras realidades. Saia do estado de inércia, em nome de Jesus. Saia do estado de lentidão como espectador da vida dos outros, da vitória dos outros, da família dos outros, do esposo, da esposa dos outros. Lute pela tua casa. Corrija os pontos errados, os pontos falhos, para que você viva e saia desse estado de lentidão. Se você começar a corrigir, você sai do estado de ilusão. E aqui é um grande problema, nós temos um grande problema. O problema maior, meu querido irmão, é nós não buscarmos o Senhor e vivermos iludidos sobre o que é a presença de Deus, o que é a sua obra, o que é o milagre, o que é a profecia. Experimente Deus e você descobrirá. Faço um desafio para você. Vamos a uma comparação que é muito clara. Muitas vezes nós olhamos a parábola das 10 virgens e nós ficamos observando as 5 que eram prudentes e as 5 que eram loucas. Qual era a diferença dessas 5? Do primeiro grupo para o segundo grupo. A diferença é que uma tinha reserva de azeite e o outro grupo não tinha. Você tem reserva de azeite? Nesses dias em que a igreja está de quarentena também, cumprindo o papel social da igreja, você tem reserva de azeite? Se você não tem, é hora de buscar. Se você não tem, é hora de amassar, é hora de tirar o azeite, é hora de buscar a presença do Espírito Santo e alegrar a tua vida, ter sentido a tua existência. Um outro ponto muito importante, na linguagem do apóstolo Paulo, a igreja precisa estar em alerta, viva, avivada, adornada para o noivo. Muitos estavam, no período em que a igreja estava funcionando, sem a suspensão dos cultos, muitos estavam buscando a igreja de qualquer jeito, com o coração irritadiço, com o coração duro, com o coração de pedra avolumando. A palavra de Deus falava abundantemente às nossas vidas e nosso coração estava ali fechado, como se o errado fosse a estrutura, como se o errado fosse o pastor, a liderança, os obreiros. E muitos foram aqueles que a gente conviveu ao longo desse tempo que criticavam. Mas a palavra de Deus diz que a igreja precisa estar adornada.
Cuidado, essas coisas que preenchem o teu coração e porventura esteja preenchendo, são realidades que vão te aprisionar aqui e não vão permitir que o adorno verdadeiro, né, do Espírito Santo em nós, pela santidade, pela entrega ao Senhor Jesus, isso é adorno. Adorno é estar santo na caminhada, adorno é buscar ao Senhor face a face, adorno é clamar aos pés de Jesus, adorno é dobrar o joelho, adorno é clamar, é ter intimidade. Isso faz parte, são muitos, apenas citei alguns aqui, faz parte dos adornos que o noivo espera ter e encontrar na sua noiva. Em Abacuque capítulo 3, versículo 2, nós temos a oração do profeta, quando ele diz: aviva, Senhor, a tua obra. Ao longo dos anos a notifica, isso pedindo, porque é pela obra do Senhor Jesus que a humanidade inteira vê e observa aquele que é Senhor de nossas vidas, aquele que é Deus da nossa existência e aquele que pode fazer por nós grandes coisas. Meu amado irmão, minha amada irmã, percebamos que quando o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, diz é tempo de despertarmos do sono. A palavra despertar, né, é este verbo. Nós temos aqui 4 coisas que podem nos trazer à memória, talvez você não esteja entendendo. Trazer de volta, despertar é trazer de volta. Se você vai despertar, porque já existe algo em você, porém esquecido, traga de volta. Despertar é realçar, né? Destaque, realce. Despertar, meu querido irmão, é avivar. Aviva em ti todo o carisma do Espírito Santo de Deus, trabalhado desde o dia da tua conversão, ou desde o dia em que você ouviu uma palavra de Deus e que falou contigo, para você que ainda não é crente. Despertar é pôr em atividade, ponha em atividade, coloque em atividade para que Deus habite em tua vida. Na Bíblia, a restauração e a restituição estão intimamente ligados a avivamento, a despertamento. Pare e perceba isso. Muitos estão pedindo que Deus restitua, muitos estão pedindo que Deus faça, muitos estão pedindo que Deus abra portas, mas essas realidades, restauração e restituição, estão intimamente ligados a despertamento. Desperte, você que está dormindo, é tempo de avivamento. Falando disto, lá em Joel capítulo 2, versículo 24, nós temos uma recompensa para o nosso despertamento. E restituirei, diz o Senhor, os anos consumidos pelo gafanhoto. Muitos estão à mercê da obra de Satanás, tendo sua vida ceifada, tendo seu ânimo ceifado, tendo suas possibilidades ceifadas, porque estão entregues ao sono. Busque o despertamento do Senhor Jesus e você verá o que Deus é capaz de fazer em tua vida. Mas há alguns obstáculos. E eu vou encerrar este vídeo dizendo para você quais são. Primeiro, uma praga chamada pecado. Segundo, a falta de arrependimento. Muitos não têm temor do Senhor. Nesses dias, o que está mais escasso em nossa percepção de fé é o temor a Deus. Estamos tratando Deus como um artífice da nossa necessidade do que como Senhor nosso. Falta de arrependimentos. Terceiro ponto, já está na hora do fato de nós sermos crentes do Senhor Jesus deixar de ser apenas um status, uma cultura ou um comportamento. Está na hora de nós sermos verdadeiros adoradores, porque o Senhor está buscando os quais o adorem em espírito e em verdade, nos diz a palavra, mas de sermos nesses dias de quarentena uma voz profética, de mãos estendidas, profetizando sobre esta nação, que esta nação pertença ao Senhor Jesus. Portanto, meus queridos irmãos, por que você ia à igreja? Pare e perceba para qual finalidade. Perceber que o avivamento, esse despertamento, nos gera livramento do Senhor. São consequências que vêm. Se você está entregues ao sono, eu quero dizer para você que dificilmente você enxergará essas oportunidades. Mas o Deus da messe, o pastor de todo este rebanho, o Senhor que nos salva, que nos busca, que nos edifica e que nos quer do seu lado, este Deus está agora lhe causando, lhe proporcionando e lhe colocando oportunidades para você despertar do sono. Aviva a tua obra em tua vida,
aviva o que o Senhor tem para você, coloque-se de joelhos ao Senhor, peça que Ele mude os teus caminhos de tristeza, de mágoa, de angústia, em caminhos de alegria, de bênção, de vitória, para que o Senhor seja próspero e a tua vida seja próspera nas mãos daquele que é Senhor, que é Salvador e que dá galardão àqueles que são seus. Pastor, mas eu vivo uma vida de muita tristeza. Eu preciso mudar a minha caminhada. Sim, você precisa, mas não viva do evangelho triunfalista que é pregado por aí. Eu já disse ontem no vídeo. Não viva esse evangelho de que Deus vai nos dar riqueza e de que no mundo nós não teremos sofrimento. Não viva disto. Viva da experiência maravilhosa de um Deus que vive e reina no meio do seu povo. Deus abençoe. Curta o nosso canal, não é? Se inscreva, ative o sininho, não é? Curta a nossa página no Facebook e que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Desperte do sono.